luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nosso cordial boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos à casa de Deus. E como nós cantamos, como é bom e maravilhoso adorarmos o Senhor. Viemos para adorá-lo, viemos também para ouvir a sua palavra, para sermos perdoados, enfim, para sermos fortalecidos pelo seu amor, para vivermos neste mundo que tanto necessita que nós proclamemos as maravilhas de Deus àqueles que estão ao nosso redor. Queremos iniciar este nosso momento de culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queridos de Cristo Jesus, convido todos a abrirmos os nossos corações para confessarmos os nossos pecados a Deus. Querido Deus, amado Pai Celeste, nós, pobres e miseráveis pecadores, nos aproximamos de Ti neste momento para Te confessar todos os nossos pecados. Nós pecamos por pensamentos, por palavras, por ações, transgredimos a Tua lei e fizemos o que é errado. Merecemos, Senhor, a Tua condenação eterna. Mas no Teu amor Tu vieste a este mundo. O Cristo se humanou para ser o nosso Salvador, carregou os nossos pecados, cravou-os na cruz, para que conseguíssemos ter o perdão. Mérito de Cristo, não nossos méritos. Por isto, Senhor, nós te pedimos, tem compaixão de nós. Perdoa-nos por causa de Cristo, o nosso Salvador.
Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão. Que vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, que confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e que querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus e Espírito Santo. Se assim o é, afirmai dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste momento, iremos fazer a leitura do Salmo do dia de hoje, que também servirá de base para a reflexão, Salmo de número 123. Fazemos a leitura conforme a projeção, e após cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Ó Senhor Deus, levanta os olhos a Ti. Que tens o trono no céu. Como o escravo depende do seu dono, e como as escravas dependem das suas donas, Assim olhamos para Ti, ó Senhor, nosso Deus, esperando que tenhas compaixão de nós. tem compaixão de nós, ó Senhor. Tem compaixão, pois somos tratados com muito desprezo. Somos sempre desprezados pelos ricos. E os orgulhosos zombam de nós. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Ó Deus, que tornas conhecido o teu grande poder, principalmente por mostrar misericórdia, concede-nos a abundância da tua graça, a fim de podermos ser chamados ao arrependimento e sermos feitos participantes dos teus tesouros celestiais. Em nome de teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Neste momento, iremos ouvir as leituras bíblicas para o culto de hoje. A primeira delas encontramos no livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 a 5. Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 a 5, onde encontramos assim registrado. Quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: Homem mortal, fique de pé. Eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu ouvi a voz dizer: Homem mortal, eu o estou mandando ao povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Até aqui as palavras do Antigo Testamento para o culto de hoje. E a epístola encontramos na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 10, onde encontramos assim registrado: Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo.
Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão. Somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão. Somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei deste homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ele veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento, mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Convido todos a cantarmos o hino Glória para sempre. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livre abrirá. Céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Convido todos a ficarem em pé para ouvirmos as palavras do Santo Evangelho para o culto de hoje. Evangelho este que encontramos em Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 13. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 13, onde encontramos assim registrado: Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado começou a ensinar na sinagoga.
Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes pondo as mãos sobre eles, e ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. Disse ainda: quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos até saírem daquela cidade. Mas se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los nem ouvi-los, vão embora, e na saída sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Até aqui as palavras do Santo Evangelho para o culto de hoje. Convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação pode sentar. Nesse momento iremos cantar o hino Deus Conhece o Meu Coração. E durante o cantar deste hino, as crianças podem se dirigir ao momento de escola bíblica, hoje com a professora Miriam. Deus conhece o meu coração, cada momento Deus sabe quando me assento, sabe quando estou de pé, cada momento Deus sabe, Deus conhece meu coração, cada momento Deus sabe onde estou.
antes de nascer me viu, obra de suas mãos eu sou. Cada momento Deus sabe, Deus conhece todo o meu ser. Cada momento Deus sabe onde estou. Isto é glorioso demais, maravilhoso demais, para se crer. Isto é glorioso demais, maravilhoso demais, para se crer. Estimados de Cristo Jesus, que Deus esteja sempre a nos abençoar e nos orientar com a sua palavra. Amém. Hoje nós queremos, como já dito no início do culto, refletirmos nas palavras do Salmo 123, um salmo, podemos dizer assim, curto, um salmo bem pequenininho, mas com uma mensagem grandiosa e importante para a nossa vida, para cada momento em que vivemos neste mundo. Podemos dizer que este salmo ele pode ser dividido em duas partes, e da mesma maneira nós queremos conduzir esta nossa reflexão, olhando estas duas partes do salmo, e depois podendo ver o que nós ainda podemos aplicar para a nossa vida. O salmo inicia dizendo assim: ó Senhor Deus, levanta os olhos a ti que tens o trono no céu. Como o escravo depende do seu dono e como as escravas dependem das suas donas, assim olhamos para ti, ó Senhor nosso Deus, esperando que tenhas compaixão de nós. Esta é a primeira parte do salmo. Uma parte que poderíamos dizer que fala de olhar para Deus. O salmista está aqui olhando para Deus. E talvez temos que perguntar-nos: nós buscamos olhar para Deus em todos os momentos da nossa vida? Ou apenas quando temos interesses? Ou apenas quando estamos numa grande dificuldade? Aqui é interessante duas colocações que o salmista utiliza, que muitas pessoas podem criticar o cristão, ou ainda criticar o relacionamento do cristão com Deus, ou ainda querer justificar ficar longe de Deus por causa disso. Primeiro, o salmista diz: levanta os olhos a ti que tens o trono no céu. Para alguns isto pode parecer que Deus está infinitamente longe. O trono de Deus está ali no céu, então Ele nos largou aqui. E muitas pessoas chegam até a dizer que Deus, Ele criou ali o mundo e deixou que ele evoluísse por conta própria. Deus abandonou, Deus esqueceu isso. Será que tem razão? Será que às vezes nós também não agimos assim? Ah, Deus está muito longe de mim, não preciso me preocupar em querer agradá-lo, em querer ouvir a sua voz, em querer cumprir os seus mandamentos, em querer me aproximar dele. Na leitura do Evangelho é até dito que os conterrâneos humanos de Jesus, de Nazaré, que conviveram com ele quando criança, não aceitaram. E ele não pôde realizar quase nenhum milagre, apenas curar alguns doentes, porque não aceitaram ele, debocharam, falaram: não é ele o filho do carpinteiro? Está lá os seus irmãos, as suas irmãs, ele cresceu aqui conosco. Eles não aproveitaram a sua proximidade com o Salvador. E alguns até menosprezam o Senhor por isso também. E nós acabamos de cantar que Deus nos conhece muito bem.
apesar de Deus estar lá no trono celeste, Ele conhece toda a nossa vida. A nossa vida é um livro aberto. E isto não significa uma distância que o salmista está colocando. O salmista coloca isso aqui para mostrar a infinita superioridade do Senhor para conosco. Sim, Deus é infinitamente superior a nós. Nós somos criaturas dele. Não somos conselheiros de Deus e nem somos maiores do que Deus. Engana-se quem pensa assim. Engana-se quem quer ordenar o Senhor a fazer as coisas ou ainda achar que Deus procede de maneira errada na nossa vida. Muito pelo contrário. Devemos, como salmista, levantar os olhos a Deus e reconhecer que Ele é infinitamente superior a nós e que nós precisamos dele. E aí entra o segundo versículo do Salmo, que talvez quando nós ouvimos num primeiro momento, nós pensamos o que o salmista quer dizer com isso? Como que nós vamos olhar este versículo em pleno ano de 2024, que temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras para não sermos mal interpretados. Como o escravo depende do seu dono e como as escravas dependem das suas donas, assim olhamos para ti, ó Senhor nosso Deus, esperando que tenhas compaixão de nós. Temos que nos sentir como escravos, empregados de Deus. E então, na Bíblia de Estudo da Reforma, este versículo é explicado assim: os servos, os empregados, estão atentos às mãos de seus senhores, dos seus donos, tanto pelo bem que vem, quanto pela direção que os coloca em ação. Então, esta expressão que o salmista está usando é: nós devemos ser como os empregados que dependem também da ordem do Senhor, da ordem do seu dono para o que fazer. Logo, nós somos servos do Senhor. E nós fomos livres para servir. Nós fomos libertados da condenação eterna para servirmos a Deus, não para servirmos a nossa natureza e nem fazermos o que nós bem entendermos. Muito pelo contrário. Nós estamos livres, mas para servir ao Senhor Jesus, que morreu na cruz por nós. Por isso nós precisamos estar atentos às suas orientações. Por isso nós vamos olhar para Deus. Por isso nós vamos buscar dele as orientações. Por isso que os nossos olhos devem estar atentos ao Senhor. Estar atentos à mão de Deus pelo seu bem e pela sua direção. Olharmos o que Deus quer para a nossa vida. E Deus quer que nós testemunhemos a sua palavra. E Deus quer que nós fortaleçamos a fé que Ele colocou em nosso coração. E muitas vezes nós temos que olhar como o apóstolo Paulo. A tua graça me basta. Eu fico forte quando estou fraco, pois na minha fraqueza a sua força me fortalece. É muito importante aquele versículo, ou aquele texto de 2 Coríntios, capítulo 12, onde nós temos o apóstolo Paulo, que era uma pessoa muito religiosa, ele dizendo que ele não ia se gabar das suas coisas, se bem que ele poderia até se gabar. Mesmo antes da sua conversão ao cristianismo, ele era um exemplo de fé, não de fé cristã, mas na fé no que a religião dele ensinava. E depois, quando foi convertido pela ação do Espírito Santo, seu encontro pessoal com Jesus no caminho para Damasco, ele então começa a testemunhar esta mensagem vigorosamente e não se exaltando, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo dizia que ele era o pior dos pecadores. Ele não iria se gabar dele, mas sim do que o Senhor havia feito nele. Ele seguia
as orientações de Deus. Ele estava atento à direção que Deus colocava na sua vida. E podemos nos perguntar, e nós? Estamos atentos à direção que Deus coloca em nossa vida? Ou às vezes nós queremos seguir os nossos próprios caminhos e rumos? E por vezes até achando que o Senhor nos esqueceu. E novamente eu lembro o hino que nós cantamos. Deus conhece todo o nosso coração, toda a nossa vida. Deus comigo sempre está. Deus com vocês sempre está. Sempre estará, nunca nos abandonará. Por isso, quando nós temos a fé em Cristo em nosso coração, nós temos que nos sentir realmente dependentes de Deus, como o escravo depende do seu dono. Sabermos o que Deus quer, como o escravo tem que saber o que o seu dono quer. Como o empregado tem que saber o que o seu patrão quer. Nós não podemos agir por conta espiritualmente. Nós devemos ser guiados pelo Senhor, atentos à sua mão, ouvindo o seu ensinamento e sabendo o que lhe agrada e o que não agrada, o que podemos e o que não podemos fazer, aonde estamos errando e aonde devemos nos arrepender. É muito interessante quando ouvimos o chamado do profeta Ezequiel no texto de hoje, aonde é dito assim para ele: eles são teimosos e não me respeitam. É para esses que você vai falar, para aqueles que não querem me ouvir. Eu estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. O profeta Ezequiel não foi mandado para ser legal, para agradar as pessoas, não foi mandado para falar o que ele pensava, não foi mandado para enxergar a época e achar o que cabia para se falar ali. Ele foi chamado para dizer o que o Senhor queria dizer. E ele não tinha que se importar se as pessoas iam ou não iam ouvir ele. Mas eles saberiam que lá esteve um profeta. E então nós olhamos esse texto do Salmo 123 e pensamos, eu tenho que realmente ser um servo do Senhor. Não importa o que as pessoas pensam. Não importa como elas me julgam. Não importa o que o mundo quer nos ensinar. Não importa o que dizem que é o certo, o que é o errado. Para nós cristãos, o certo sempre será o que Deus nos orienta. Não é porque todo mundo faz o errado que deixou de ser errado. Muito pelo contrário, o errado continua sendo errado e o será até o fim dos tempos. Por isso nós temos que, como os escravos, como os servos, estarem atentos à ordem dos seus patrões, seus donos, do Senhor Jesus, pois Ele é o Senhor da nossa vida. Ele nos comprou com o seu alto sacrifício, com o derramar do seu sangue, com o entregar do seu corpo. Cantamos no início do culto, eu nunca vou saber o preço dos meus pecados lá na cruz. Não tem como nós quantitarmos isto. Custou a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus. E não apenas o meu perdão, o perdão de vocês e de todas as pessoas. Por isso, não tem porquê nós cristãos não olharmos para o Senhor, ficarmos atentos às suas ordens ou ao seu querer, ou ainda, para ficar melhor, a sua direção. Qual a direção que o Senhor coloca em nossa vida? E a direção é: ide e testemunhai, falai do Evangelho, falai do Salvador. Mostremos
quem é que mora em nosso coração. Falemos do Senhor Jesus como aquele que realmente nos salvou. E então, a segunda parte aqui desse texto, que diz assim: tem compaixão de nós, ó Senhor. Tem compaixão, pois somos tratados com desprezo. Somos sempre desprezados pelos ricos e os orgulhosos zombam de nós. Aqui nós temos que olhar esse texto realmente com um olhar espiritual. Sabemos que muitas vezes nós vamos ser zombados espiritualmente, perseguidos, negligenciados e tantas outras coisas que nos farão até querer abandonar a nossa fé, até querer parar de prestar culto ao Senhor, parar de dedicar tempo para Deus, porque por vezes muitas coisas aparecerão como mais atrativas para a nossa vida de fé. Muitas outras coisas querem ocupar o lugar do Senhor. E os inimigos de Deus querem nos afastar de Deus. E por vezes zombam da nossa vida de fé. Zombam da nossa espiritualidade. Zombam da nossa crença. Dizendo que tanto faz ir uma vez na igreja, ir toda semana, ir uma vez por ano, tanto faz. Deus é amor. Há pessoas que ensinam isso. Há pessoas que dizem que podemos negligenciar o Senhor, que lá no fim Deus não vai condenar ninguém. E a palavra é diferente. A palavra de Deus nos ensina que todo aquele que crê em Jesus, este vai ser salvo. E a fé em Cristo nos dá direção para a nossa vida. A fé em Cristo nos leva a querer ter uma vida de culto, uma vida devocional, uma vida de oração, uma vida apegada ao Senhor. Mesmo que não seja somente no templo, e não deve ser somente na casa de Deus. Mas aqui nos reunimos como família de Deus, como membros desta congregação, como cristãos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E por vezes nós somos zombados, porque a igreja é fraca, a igreja é fria, a igreja isso, a igreja aquilo. E nós lembramos que quem salva é o Senhor. Por isso nós temos que clamar por misericórdia de Deus, por compaixão de Deus, que Ele venha agir em nossa vida, porque os nossos olhos não estão voltados a pessoas, a materialidade, as coisas deste mundo. Mas os nossos olhos estão voltados ao Cristo Jesus, que morreu na cruz para nos perdoar, para nos salvar. Na Bíblia de Estudo da Reforma, esse salmo, ele é aplicado da seguinte maneira: nossos olhos devem estar em Deus, tanto para receber suas bênçãos, quanto para cumprir suas ordens. Somos servos de um Senhor misericordioso. Contudo, quando o nosso tempo de serviço é preenchido com o desprezo de outros, ficamos cansados de esperar pela justiça de Deus. O Senhor tem realmente misericórdia de nós em Cristo Jesus. Ou seja, muitas vezes quando somos zombados, desprezados, ridicularizados por sermos cristãos, nós ficamos cansados. Por vezes queremos até fazer que nem os discípulos certa vez fizeram quando Jesus não foi aceito numa das cidades. Senhor, mande jorrar fogo para acabar com esta cidade. E nós temos que lembrar que cada dia em que estamos neste mundo, cada dia que até passamos por estas zombarias, por estes desprezos, tanto dentro como fora do círculo religioso, ainda é um dia da misericórdia do Senhor. Pois ainda há tempo para a palavra de Deus ser anunciada.
e nós podemos anunciar para aqueles que nos desprezam, para aqueles que por vezes falam que é perda de tempo ser cristão, que há tantas coisas neste mundo. E nós, como servos do Senhor, atentos à mão do nosso dono, o Senhor, nós vamos seguir vivendo esta vida, testemunhando este amor maravilhoso de Deus. Um amor que transcende, que vai além da nossa cabeça. Que nós não entendemos o amor de Deus, não é igual ao nosso amor. Por isso nós não conseguimos amar por nós. Nós precisamos do amor de Deus. Porque este amor maravilhoso de Deus vem buscar todo aquele que é pecador. Todo aquele que merece a condenação eterna, é este amor de Deus que vem buscar. Nós merecemos esta condenação, mas somos agraciados pelo perdão de nós. Nós já temos esta compaixão de Deus em nossa vida. E então nos perguntamos, as pessoas que nos cercam merecem também este amor? Merecem ouvir do amor de Deus, pois Deus nos mandou falar. Porque elas, como nós, são merecedoras da condenação. Mas nós fomos agraciados, porque a mensagem do Senhor chegou até nós. Muitos, talvez todos nós que estamos aqui, fomos batizados quando crianças. Ninguém nos perguntou se nós queríamos isso ou não. Mas nossos pais foram lá, confiantes no amor de Deus, na ação de Deus na nossa vida, e queria nos perdoar. Talvez nos nossos batizados choramos, esperneamos, jogamos água, não queríamos estar ali. E Deus agiu em nossa vida, nos trouxe para a sua comunhão, nada passou por nós, é tudo ação de Deus. A compaixão e a misericórdia é ação de Deus em nossa vida. Mesmo para aqueles que nos zombam e nos ridicularizam, a compaixão de Deus é obra dele na vida deles também. Porque Jesus também morreu por eles. E cabe a nós não julgarmos, mas anunciarmos o seu amor. E sabendo que mesmo desprezados, mesmo zombados, o Senhor continua conhecendo a nós. O Senhor continua sabendo cada momento da nossa vida, quando levantamos, quando sentamos, quando estamos alegres, felizes, quando estamos chorando, angustiados, até quando nós mostramos para as pessoas que estamos felizes, mas lá dentro a dor é imensa. O Senhor conhece cada momento nosso. Por isso, queridos de Cristo Jesus, que nós realmente olhemos para o Senhor, busquemos a sua orientação, a sua compaixão, sabendo que Ele não nos abandona e que a nossa vida aqui neste mundo não irá passar desapercebida para as pessoas que estão ao nosso redor. Assim como o profeta Ezequiel ouviu, fale da minha palavra, fale o que eu quero dizer, quer eles ouçam, quer não ouçam, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Da mesma maneira nós, vamos viver o que o Senhor nos orienta, vamos seguir os seus mandamentos, vamos testemunhar a nossa fé, vamos viver como o escravo depende do seu dono, como a escrava depende da sua dona. Vamos olhar para a mão do Senhor, que nos dá bênçãos e nos dá direção e propósito para esta vida, pois as pessoas ao nosso redor, talvez não no primeiro momento, talvez só depois que nós formos chamados pelo Senhor, vão dizer, esteve entre nós um servo, uma serva do Senhor, que viveu a sua palavra e que proclamou o seu amor para cada um de nós. Por isso, continuemos clamando pela misericórdia, pela compaixão de Deus em nossa vida, pois nós dependemos dela
diariamente. Amém. Nos coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como voluntário Espírito. Podeis sentar. Nesse momento, prosseguimos com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo. Também demonstram toda a nossa gratidão por tudo que Deus fez e faz em nossa vida. E hoje eu coloquei, ali ficou um pouquinho menor, né? O versículo é maior, versículo 10 de 2 Coríntios 12. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. É Deus quem nos fortalece, é Deus quem nos abençoa, é Deus também quem nos dá o nosso sustento material. E por vezes, quando nós mais carecemos, quando mais passamos dificuldades, mais reconhecemos do amor de Deus em nossa vida e mais vemos como é importante a sua palavra em nosso meio. Por isso, por vezes, é importante que isto aconteça em nossa vida. Ficarmos fracos, tanto espiritual como materialmente, pois o Senhor vem com a sua força e nos abençoa. Ele sempre está de braços abertos para nos acolher. E também lembramos que nós, como família de Deus, podemos nos fortalecer, porque Deus está agindo em cada um de nós, também para servirmos de apoio, de escora um para com os outros, tanto espiritualmente como também materialmente. Aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la, consagrá-la no altar. Durante nós cantamos o hino Aqui Estou para Cantar. Aqui estou para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que é chama. Tanta gente que hoje vive cercada de gente está só, mas a alegria vai raiar, eu sei, para você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda gente de graça. É Jesus, que ama assim a toda gente. Quem tem Jesus tem um caminho de luz, caminho que a felicidade conduz, partindo de mãos dadas, caminhando, sorrindo. A paz chegou, a paz chegou.
Neste momento, nós queremos falar com o nosso Deus em oração, os pedidos e agradecimentos da nossa congregação. A família Zenkner agradece todas as bênçãos recebidas e por mais um ano de vida do Yuri, no dia 2 de julho. Também continuamos orando pela Simone Martini, que está em tratamento contra o câncer. Convido todos a se colocarem em pé. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Onipotente e eterno Deus, nós te louvamos e agradecemos, pois por teu amor imerecido da nossa parte, a tua palavra foi anunciada em todos os lugares e chegou até os nossos corações, e hoje somos tua igreja, somos teu povo. Te agradecemos pela liberdade que desfrutamos de ouvir e estudar a tua palavra, que juntamente com a Santa Ceia nos traz a bênção de podermos continuamente sermos alimentados na fé recebida no batismo. Chama, desperta e envia, Senhor, os teus filhos a anunciar tua palavra, e que o teu Espírito Santo seja enviado sobre todas as pessoas para que aceitem o teu evangelho. Não permita, Senhor, que rejeitem o evangelho que é anunciado, mas que creiam em Jesus e se apeguem em seu perdão, buscando a tua misericórdia que lhes é oferecida. Oramos, Senhor, por aqueles que estão afastados de ti e por outros que ainda não conhecem a tua palavra. Desejamos que sejam acolhidos em teus braços. Concede à tua igreja servos fiéis, que testemunhem o teu ensino. Concede que possamos ir ao encontro dos necessitados, dos enfermos, dos afastados e buscá-los com amor verdadeiro, sem orgulho e sem nos tornarmos uma igreja que deseja apenas ser vista e elogiada. Pedimos por nossas autoridades, aqueles que de uma forma ou de outra estão incumbidos de poderes, guardando-os de todo mal e perigos. Pedimos que conduza os seus corações e mentes para que governem e dirijam com cuidado e honestidade. Querido Deus, nos unimos à família Zenkner para agradecer todas as bênçãos derramadas sobre eles, sobre todas as pessoas. Também, de maneira especial, te agradecemos por mais um ano de vida do Yuri. Continue, Senhor, abençoando e fortalecendo este teu filho, este teu servo, para que seja uma testemunha fiel da tua palavra. Também, Senhor, continuamos orando por todos aqueles que estão passando por dificuldades, sejam materiais, sejam espirituais. E continua, Senhor, abençoando a Simone Martini, que está em tratamento contra o câncer. Tu sabes, Senhor, o seu estado. Pedimos, Senhor, que a tua mão esteja sobre ela, pedimos a sua cura, mas também pedimos, Senhor, que a tua vontade seja feita, pois tu sabes o que é melhor para cada um dos teus filhos. Oramos em nome de Jesus, em quem buscamos e aguardamos a tua bondade, hoje e sempre. Amém. Convido neste momento a orarmos o Pai Nosso, colocando tudo mais que pesa em nossos corações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue,
que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Podeis sentar. Convidamos a participar da ceia do Senhor todos os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, devidamente instruídos para participarem desse sacramento. E aqueles que não são membros e gostariam de participar, pedimos que conversem com o pastor num outro momento. No primeiro banco temos álcool em gel, para quem quiser higienizar as suas mãos. Hoje o pastor Leonardo irá me auxiliar na distribuição da ceia. Ele irá participar da primeira mesada e depois ele sobe ao altar para nos auxiliar. Vinde, pois tudo está preparado. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso tu és. Meu Jesus amoroso tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus amoroso tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas, em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Deus meu Senhor, hoje eu venho a ti, com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Quero agradecer por todo o amor que posso te dar, por te oferecer todos os dons que tu me deste. Em tuas mãos me entregar.
estrelas e o brilho do sol. Quero agradecer por todo o amor que posso te dar, vou te oferecer todos os dons que tu me deste. Em tuas mãos me entregar, e em tuas mãos me entregar. Uma nova vida me deu, no momento em que reviver, a morte não o pode deter. Jesus ensinou-me a poder, tudo que era velho passou, nova criatura eu sou. Uma nova vida me deu, no momento em que reviver, a morte não o pode deter. Jesus ensinou-me a poder, tudo que era velho passou, nova criatura eu sou. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez, vida começou outra vez. Não sou eu quem vive, Jesus vive em mim, eu quero amá-lo até o fim. O seu sangue é poder de perdoar e salvar, uma palavra me basta para até operar. Ele consola, ele cura, ele faz levantar, só ele é meu soberano, igual a ele não há. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez, vida começou outra vez. Não sou eu quem vive, Jesus vive em mim, eu quero amá-lo até o fim. Convido todos a se colocarem em pé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos dar graças a Deus e orarmos. Querido e bondoso Deus, como é bom podermos te agradecer. Obrigado, Senhor, pelo perdão que tu concedeste a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo fortalecimento. E obrigado, Senhor, por sempre podermos testemunhar que teu Filho Jesus morreu para ser o nosso Salvador. Por isso, querido Deus, abençoa-nos, para que sempre olhemos para ti, para que amemos a ti acima de todas as coisas, e que, amados por ti, possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, e anunciar a tua mensagem salvadora a cada um que se encontrar ao nosso lado. Isto te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto
e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente chamamos todos bem-vindos à casa do Senhor, tanto congregados como visitantes, tanto nos alegram com a sua presença e como é bom juntos louvarmos tudo que Deus tem feito, louvarmos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Amanhã teremos reunião de diretoria às 9 horas da manhã e às 16 horas reunião de jovens. Na terça, 8 horas, nós teremos uma reunião de pastores da IELB, então de maneira online, e às 19 horas teremos a reunião da formação de líderes de apoio dos jovens. Essa é a última reunião marcada para este propósito. Então ela tinha de manhã e de noite. Como nós vamos ter reunião de manhã dos pastores, optamos então por participar destas duas reuniões, participando desta à noite. Na quarta-feira, continuamos com o nosso projeto Igreja Aberta. O pastor está aqui na igreja das 7h30 até às 11 horas da manhã. Na sexta-feira, então, nossos devocionais, 7h10 na Superagro, 7h40 na Bioserviços, 8h15 na Grasbeer e 10 horas na Itália no Box. No próximo sábado, 13 horas, Escola Bíblica no bairro Coab Jame Campos, e às 19 horas nós teremos o culto. E eu marquei aqui já a programação do próximo domingo. Então, às 17 horas nós teremos uma live, uma palestra, que este ano nós temos o Concílio Nacional de Pastores. Então, nós teremos várias palestras que acontecerão de forma online e inicia-se nesse domingo. Então, durante o mês de julho e de agosto, então, em alguns momentos eu estarei acompanhando estas palestras online e depois, em setembro, nós teremos a parte presencial deste concílio. Tá? Então, são essas as nossas programações. Alguma coisa da diretoria, presidente? Não? Então, desejamos que Deus vos leve, nos traga de volta para o nosso próximo culto e queremos concluir este culto cantando o hino Nada nos separa do amor de Deus, tendo realmente esta certeza, que unidos no Senhor podemos estar certos que nada vai nos separar dele, pois nós olhamos apenas para ele e nos fortalecemos nele. E após o cantar deste hino, podemos nos cumprimentar com a paz de Cristo. Precisando quem vai mostrar que Jesus nos ama e seu perdão sempre salvará. Nada poderá nos separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor que nos tornam aptos a vencer toda mágoa e dor. É maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar e precisando quem vai mostrar que Jesus